Eu tenho um compromisso de postar todos os meses investindo R$ 400 com vocês. Hoje eu vou mostrar quanto rendeu a minha carteira e qual empresa a gente vai comprar. Lembrando sempre que o nosso foco é nos dividendos e retornos a longuíssimos prazos. A gente considera longuíssimo prazo a partir de 10 a 20 anos, tá? Então, sempre focando no longo prazo. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os rendimentos da última empresa que a gente comprou, que é a Lev3. A Lev3 trabalha com peças automotivas e o diferencial dela é que ela está distribuída em diversos países espalhados pelo mundo, tá? Tanto na América Central, América do Norte, América do Sul e também na Europa. Isso é importantíssimo porque traz uma diversificação na receita, ou seja, ela não é dependente de uma moeda, ela não é dependente de um país, de uma carga tributária e não é dependente de uma única moeda. Isso traz uma solidez e uma robustez para a empresa, coisa que a gente não vê em outras empresas, tá? Então isso foi um dos grandes aliados quando eu estava analisando a empresa e eu pude observar. Além, claro, dela estar muito barata. Para vocês terem ideia, a Lev, ela fabrica desde peças automotivas para carros populares até insumos agrícolas. Então ela também tem uma diversificação em produtos. Então é uma empresa muito diversificada, muito bem gerenciada, muito bem gerida. E isso auxilia muito no crescimento da empresa também, porque ela tem várias linhas, várias frentes de crescimento. Ela pode, por exemplo, o mercado agro não está tão bem agora, então ela pode crescer mais no mercado automotivo e assim ter essa compensação no lucro, já que uma parte não está tão boa, ela pode investir mais em outra área. Eu preparei aqui uma leve apresentação para vocês, tá? Eu peguei esses resultados do próprio RI da empresa. Para quem não sabe, RI é relacionamento com investidor. Então esse é um dado público que qualquer pessoa pode ter acesso. E todas as empresas listadas na bolsa, elas são obrigadas a dar esses dados para todo mundo poder analisar. Então eu fui lá, coletei esses dados, tá, e fiz esse gráfico aqui para vocês darem uma olhada, essa apresentação. Como eu vinha falado para vocês, né, ela tem uma receita muito diversificada. Tem aqui Europa, América Central, América do Norte, América do Sul e outras regiões, né, o que, como eu já havia falado, é muito bom, traz uma solidez muito boa. Aqui, esse gráfico, eu queria destacar, né, a receita líquida por cada segmento da empresa. Então, a gente tem aqui componentes de motor e a gente tem aqui filtros e sistemas de fluido, que seria justamente para carros e equipamentos motorizados, né? Esse gráfico ele vai mostrar a participação das vendas por produto entre os períodos comparados. Então ele vai comparar quanto gerou de receita líquida cada produto por segmento. Então aqui, por exemplo, a gente tem componentes de motor representando 83% dessa receita líquida e a gente tem terminais e sistemas de fluidos ou filtros que ficaram responsáveis aí por 14,6% da receita líquida da empresa. Quando a gente olha isso trimestre a trimestre, a gente observa aí um crescimento expressivo quando comparado um trimestre com o outro. No terceiro trimestre de 2025, a gente consegue observar que houve um crescimento enorme. Houve um crescimento aí de 22%, tá? Quando comparado um trimestre com o outro. Já os fluidos, a gente consegue observar um crescimento de 45,9% quando comparado um trimestre com o outro. Aí, dentro das receitas, desse período, os componentes de motores representaram 82% e os filtros representaram 17% da receita líquida. Aqui a gente consegue ver também a participação de outros componentes. A gente vê que eles têm uma variedade muito grande de produtos. Então, a gente tem pistões e kits, bronzinas, anéis, válvula, de comando de válvula. Enfim, uma infinidade de produtos que essa empresa produz, o que é algo excelente, como eu expliquei previamente, né? E a gente vê que em alguns casos
houve uma queda, né, no mês a mês de 2025 para 2024, mas em compressores, por exemplo, a gente teve um aumento muito expressivo. Então, mesmo com essas quedas em algumas áreas, alguns setores, a empresa teve aumento no lucro. E aí esse gráfico aqui é algo que eu gosto muito de trazer para vocês, que é a cotação e lucro da empresa dentro do gráfico. A cotação está na cor bronze e o lucro líquido ele está na cor verde. E a gente consegue observar uma discrepância positiva em que, teoricamente, apenas considerando o lucro, a empresa deveria valer aqui aproximadamente R$40. E quando observado apenas a cotação, a empresa está sendo cotada aqui perto dos R$32. Então há uma possibilidade de upside ainda maior. Então o que eu fiz? Considerando a estratégia de investimento inteligente, eu fiz essa tabelinha aqui, considerando a Leve 3 a 33,17 e o pagamento, né, o payout, que é a porcentagem do lucro que ela vai distribuir, de 95%. A gente teria entre novembro e dezembro de 2025, mais abril de 2026, 2,74 por ação. Ah, Pedro, o que é isso? Isso é uma projeção calculando quanto ela teria de lucro entre esse período e a distribuição, considerando aí uma média de 95%. A gente teria em média 2,74 por ação, o que dá 8,26% de yield, o que é um yield excelente. Segundo Décio Bazin, até 6% de yield tá muito bom, né? Ah, Pedro, mas aí o IPCA tá pagando 7% mais inflação. Sim, é verdade. O IPCA tá pagando 7% mais inflação. Mas o que é importante a gente observar, será que vai ficar sempre nesse patamar de Selic elevada? A gente sabe que a resposta é não, tá? A gente já sabe que a resposta é não e que a tendência é de queda desse patamar de Selic. Outra projeção aqui seria os dividendos esperados para 2026 e 2027. Claro que a gente não tem como ter uma bola de cristal para acertar exatamente quanto vai ser o lucro, quanto vai ser o dividendo, mas isso aqui é uma projeção para a gente ter uma expectativa de quanto a gente vai receber mais ou menos e quanto a gente vai reinvestir nessas ações novamente. O que daria aqui mais ou menos 3,71 por ação, que no patamar atual de R$33 a ação da empresa daria aí 11,18% de yield, um yield excelente. O total esperado de abril até 2027 daria 6,45 por ação, dando um yield de 19,4%. Aí me diga qual é o CDI que dá 19,4% líquido de imposto já na sua conta. Pois é, meus amigos, é difícil mesmo achar alguma coisa parecida com isso aqui. Então, eu fiz aqui uma simulação, tá, de quanto eu iria receber, considerando a quantidade de ações que eu tenho. Eu tenho 14 ações atualmente, tá? E o dividendo seria R$ 2,74 por ação. Então, eu iria receber aproximadamente R$ 38,36 por cada ação, o que iria me dar 8,26% de yield em um período curto, que a gente está falando de novembro e dezembro de 25, mais abril de 26. Então é um período curto para um dividendo alto, estamos falando aí de 8%. E a gente vê que é um lucro sólido que a Leve teve, tá? Vou até mostrar aqui o gráfico de lucro, tá? A gente vê que é um lucro sólido, que não houve nenhum recebimento atípico de dinheiro dentro da empresa, como a disputa judicial. É apenas o lucro líquido da empresa. E aí eu estou considerando também um valor de R$ 33,17 por ação, tá? Que é o patamar médio que a gente tá vendo a Leve 3 hoje. Aqui eu fiz uma carteira projetiva, tá? Então eu já estou projetando quanto a gente pode ganhar com essa posição. E aí, de novo, tá? 14 ações, se eu não comprar mais nenhuma, eu vou receber R$ 90 com 14 ações.
tá? O que é baixíssimo, assim, 14 ações é pouquíssimo, e eu vou receber R$90,3, considerando 2025, 2026 e 2027, tá? E claro que isso é uma projeção, né, muito aquém, um cálculo baseado aí nos lucros atuais, mas a gente sabe que pode haver uma flutuação entre esses períodos, né? E aqui eu fiz considerando se eu comprasse novas ações todos os meses, apenas da Leve 3, desse período que a gente está agora, de novembro, até 2027. Eu iria receber ainda R$ 6,45 por ação, mas dessa vez a minha quantidade de ações seria 313 ações. E aí a gente vê o poder do dividendo e dos juros compostos. Por quê? Se antes eu tinha 14 ações, eu peguei o dividendo, reinvesti, comprei novas ações, então eu vou receber mais dividendo no próximo pagamento. E o valor a receber seria de R$ 2.018. E aí a gente consegue ver que começa a se tornar um dinheiro relevante. E aí eu teria também 19,45% de yield, considerando aí o valor da ação a R$ 33,17. Agora eu vou mostrar para vocês o último lucro registrado aí pela Leve 3. Então a gente tem aqui alguns dados de Leve 3, tá? Houve um upside recentemente, ótimo. E aí vocês vão até ver o resultado na nossa carteira, tá? Desse crescimento. Quanto a gente ganhou, vocês vão ver ainda nesse vídeo, então fica até o final. Atualmente a cotação está R$ 33,14. Teve um upside de 29%. E o PL ainda está baixo, 7,6. O que quer dizer o PL 7,6? Quer dizer que o preço dividido pelo lucro deu 7,6. PL, preço sobre lucro. Isso quer dizer que em 7 anos você recuperaria, teoricamente, todo o seu dinheiro investido só com o lucro dessa empresa. E aqui é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. E aqui a gente está vendo 5. Significa que desde a caneta até as máquinas, até a impressora, que é o valor patrimonial da empresa, ou seja, tudo que está dentro da empresa, o prédio, a caneta, tudo que está dentro da empresa é o valor patrimonial dela, é quanto ela vale. E aí seria o preço que a gente está comprando, dividido pelo patrimônio que a empresa tem. E aí a gente tem um resultado de 5. Significa que a empresa está 5 vezes mais cara do que ela vale. Mas calma, isso é normal. E a Leve é uma empresa que não depende tanto assim de valor patrimonial. Aqui a gente vê um crescimento em um mês de 11,73%, em um ano 31,34%. Pode ver que cresceu bastante as ações recentemente nessa última alta. A dívida líquida por EBITDA, que quer dizer o quanto a empresa está endividada, tá? Essa métrica que é muito importante para a gente saber o tamanho da dívida da empresa pelo EBITDA. Então aqui está 0,91, que é excelente, está muito controlado. A gente tem empresa como as elétricas, algumas elétricas, dívida líquida por EBITDA de 4 ou 5, então 0,91 está excelente. Aqui a gente consegue ver que é uma empresa que paga dividendos constantes. Eu não vou adentrar fortemente nesses detalhes, porque eu já mostrei no vídeo passado, então se você quiser rever, só clicar novamente no canal e assistir o vídeo. Aqui a gente tem o último lucro, tá? O consolidado dos últimos 12 meses. E aí a gente pode ver que houve um aumento quando considerado 2024 e foi um aumento assim acima da média que o mercado estava esperando, o que é excelente, por isso teve essa alta tão boa. E aí tá a importância de comprar boas empresas a bons preços, que foi exatamente o que eu fiz com vocês no último episódio. Então se você não assistiu, recomendo que assista novamente, em que eu comprei a empresa e ela subiu. E aí eu fico até um pouco triste, porque eu gostaria de ter comprado um pouco mais de ações, mas como o meu compromisso aqui é mensal, eu vou comprar novamente Leve 3 esse mês. E esse vai ser o investimento que nós vamos fazer agora no mês de novembro. Eu aguardo ansiosamente vocês para o próximo episódio em dezembro, tá bom? Lembrando também que foi só um mês,
então isso ainda não é parâmetro para nada. A gente precisa ter alguns meses ou anos para considerar uma consolidação real da carteira de investimentos, né? Nós ainda estamos montando nossas posições e o mais importante não é considerar a rentabilidade dos ativos, mas considerar quanto de dividendos a gente está ganhando, já que o foco principal é justamente nos dividendos. Então não faz tanto sentido olhar para a rentabilidade, já que a gente não vai vender as empresas. Então fica a dica para vocês, não fiquem fissurados em rentabilidade, mas sim em quanto de dividendo você está ganhando. Assiste todos os vídeos da série até agora, né? Caso esse é o segundo. Então assista o primeiro, se inscreve no canal, curte, compartilha isso. Muito obrigado.